A TV Câmara Maringá está recebendo o professor, historiador, doutor Reginaldo Dias, e vamos conversar agora sobre um livro que está sendo lançado, que é o livro Câmara Municipal de Maringá, 60 anos, contando a história da Câmara, registrando de 1952 a 2012. Como foi o trabalho de elaboração desse livro, Reginaldo? Bem, Diniz, já há bastante tempo eu organizo dados para meu uso próprio sobre a política local. Então eu tenho um banco de dados no meu computador que eu vou atualizando quase que diariamente com informações, com resultados eleitorais. E já havia também escrito sobre a Câmara de Vereadores em duas oportunidades. O meu primeiro texto acadêmico, que eu escrevi logo que eu fiz o concurso na universidade, é sobre a Câmara de Vereadores. Era um artigo sobre fidelidade partidária, na época do prefeito Ricardo Baus, só para o leitor se situar entre 82 e 92. Havia muita migração partidária, então uma colega de UEM, a professora Selene, me convidou para a gente interpretar isso a partir de uma metodologia que havia sido desenvolvida na época da Constituinte. Então essa é a minha primeira intervenção acadêmica, sobre a Câmara de Vereadores. Um pouco mais à frente, o vereador Ulisses Maia, quando assumiu a presidência, isso na década de 1990, ele me convidou para apresentar um projeto de um livro sobre a Câmara. Naquela época havia o cinquentenário do início da representação legislativa. No início ela era em Mandaguari, não eram 50 anos da Câmara de Maringá, isso seria em 2002. Mas dos 50 anos do início do primeiro vereador por Maringá, que foi em Mandaguari. Nós fizemos um livro, era um livro mais modesto, mas com dados de interesse para quem viesse pesquisar. Esse livro eu fiz novamente em parceria com a professora Selene Tonella. E depois eu continuei pesquisando a história de Maringá, produzi um livro sobre as eleições mais para o executivo, mas os dados são muito relacionados, a problemática é quase a mesma, né? De modo que, para mim, foi muito fácil aceitar esse desafio e eu até desejava participar de um novo projeto dessa natureza, e ele foi oportunizado com a retomada do mandato pelo vereador Ulisses Maia e a sua recondução à presidência da Câmara. Aí ele abriu um concurso cultural, eu me inscrevi, ganhei o concurso, apresentei um projeto e o resultado é esse livro. Esse livro não é só meu, ele também foi feito com parceiros. Eu tive a inestimável colaboração de 5 pessoas escrevendo no livro, novamente a professora Selene Tonella, que já havia colaborado comigo em 2 ocasiões, mas para ampliar o espectro do livro, eu também consegui uma colaboração do juiz federal Anderson Furlan. Ele explica as atribuições dos poderes federativos do município, do estado e da União. Tive a colaboração da arquiteta e professora Fabíola Cordovil, ela faz um ensaio sobre a legislação urbana de Maringá. Tive a colaboração da professora Ivana Veraldo, que ela é doutora em educação, e ela também faz um comentário sobre a legislação aprovada aqui na Câmara, legislação destinada à educação. E tive um apoio sistêmico da jornalista Juliana Daibert, que me apoiou em várias fases do projeto, de modo que é um trabalho coletivo. E a apresentação do livro, graficamente, foi feita pelo Carlos Venâncio, que é um colaborador amigo já de outros projetos, que foi responsável para que o livro, além de bem informativo, também fosse mais agradável de ler, tivesse uma boa apresentação gráfica, né? Ele não é um livro de história, propriamente dito, ele não tem uma narrativa histórica. Ele é um livro que propõe uma reflexão sobre a história a partir da clivagem de vários aspectos. O livro tem 2 grandes seções. A primeira delas, dessas seções, o livro contém um ensaio escrito por mim sobre os 60 anos da política municipal, um ensaio da professora Selene Tonella sobre o sentido do poder local, como se organiza o poder local na história do Brasil, com ênfase no período recente, pós-Constituição de 1988, e tem esse ensaio do Dr. Anderson Furlan sobre as competências dos entes federativos. A segunda parte tem 3 seções. Uma chama legislaturas. Aqui é uma discriminação de quem foi vereador, legislatura por legislatura. Quem esteve um dia como vereador está no livro, né? E evidentemente quem teve um mandato, 2, tem uma participação proporcional à sua atuação na Câmara.
A segunda parte tem legisladores, os perfis. Nós comentamos os perfis, destacando quem foi o presidente, as características profissionais, o tempo de presidência, os campeões de voto, os vereadores que foram eleitos por mais de um mandato, quem foi suplente, os que foram reeleitos, a faixa etária. Quem foram os nossos campeões de votos ao longo desses 60 anos? Assim, não o nome, as profissões, existe alguma correlação? O que nós temos assim entre os campeões de voto é dificilmente você tem alguém que seja campeão 2 vezes consecutivas. É sempre uma novidade eleitoral. Isso é um dado de frequência Existe até uma sina, né, de que alguns mais votados não voltaram na... Muitos não votaram. Às vezes há um fenômeno conjuntural. Alguns fizeram carreira, foram eleitos para outros mandatos. O vereador mais bem votado da história de Maringá é o advogado Eli Diniz. Sim. Eu digo isso por critérios proporcionais. Sim. Porque na época ele teve quase 10% dos votos. Hoje seria 25 mil votos. Né? É claro que a situação é diferente, porque na época havia 2 partidos, então havia mais concentração de votos em menos candidatos. Hoje, com essa miríade de partidos, há uma pulverização. E havia um fato conjuntural forte de que ele havia sido advogado do pai do Clodimar Pedrosa, esse menino que foi assassinado pouco antes, e esse fato causou muita comoção, e o resultado do julgamento do pai do Clodimar foi muito apoiado pela comunidade de Maringá, e o eleitor expressou isso votando no advogado de defesa, que foi o doutor Eli Diniz, mas ele foi reeleito depois para mais um mandato. Um outro campeão de voto foi o vereador Ferrari Júnior. Proporcionalmente, ele não fez mais votos do que o Eli Diniz, mas ele fez uma votação consagradora. E logo em seguida, em 76, ele tinha muito prestígio como radialista, mas também houve um acidente que causou uma certa comoção pública. Então, somando o prestígio com a comoção, alavancou o potencial eleitoral dele, mas ele tinha talento, porque ele foi deputado estadual por 2 legislaturas depois, não foi só o fato conjuntural. Né? Recentemente, nós tivemos um fato que também era raro, de um vereador reeleito ser o campeão de votos. O primeiro foi o Dr. Batista. Normalmente o campeão é um vereador do primeiro mandato. Mas o Dr. Batista ele conseguiu esse feito, depois se tornou um candidato bom de votos, se tornou deputado, candidato a prefeito, e essa personalidade que a cidade conhece hoje. Um outro caso é do vereador Bravin, que é um vereador muito exitoso, com 6 mandatos consecutivos, e em um desses mandatos, mesmo sendo reeleito pela 2ª ou 3ª vez, ele foi o campeão de votos. E sempre está entre os 3 primeiros. Né? Ele realmente tem muito prestígio eleitoral. E na última eleição, o vereador mais bem votado, que foi o vereador Ulisses Maia, ele também já vinha de uma experiência, embora não imediata, como vereador. E em termos absolutos, quantidade de votos, ele é o vereador mais bem votado da cidade, não em termos relativos à proporção diante do eleitorado, porque eu acho que essa condição ninguém vai tirar do Eli Diniz. Não vai ser difícil, 25% dos votos é uma coisa muito difícil. O que a gente pode falar sobre a participação da Câmara, do Poder Legislativo de Maringá, ao longo desses 60 anos da história do município? Nessa seção dos perfis, a gente tem alguns dados que já ajudam. Um aspecto é a formação de liderança. Então, nós tivemos vereadores que se tornaram deputado estadual, federal, prefeito, e alguns foram vereadores, que é uma coisa muito honrosa, né? Por 7 mandatos, como o caso do Mitaguchi, por 6, como outros por 1 mandato, outros mesmo como suplente, cada um apresenta a sua contribuição, nem sempre bem compreendida, mas que precisa ser estudada e discutida com critério. Então, acho que a formação de liderança é um aspecto muito importante. Um outro aspecto... Fazendo um parênteses, acho importante, você fala sobre a questão do julgamento dos vereadores. Esse livro, de alguma forma, pode contribuir para alguns critérios de julgamento do trabalho da Câmara e dos vereadores? Eu creio que sim, porque há um momento em que eu demonstro a composição da Câmara e forneço vários dados eleitorais. Então, há um jogo casado na eleição. Quando um partido ou uma coligação lançam chapas para prefeito, eles lançam chapas para vereadores, uma apoia a outra. O candidato a prefeito que tiver uma sólida chapa de proporcional, ou de um partido, ou de uma coligação de 2 ou 3, ele tem mais chance de ter êxito no embate do executivo. Nem sempre é uma correlação, mas
É uma tendência. É uma tendência e recomenda-se. Qualquer marqueteiro vai recomendar que ele faça isso, ou alguém que tem algum estrategista político, né? Isso tem o benefício eleitoral imediato e tem outro benefício que é o de gestão, que você já sai com uma bancada de apoio que você ajudou a eleger, que é um time, né? Então, o prefeito, os últimos prefeitos com bancada de 15 vereadores, sai com 7 vereadores. Ela sai com quase a metade e depois, com um pouco de esforço, consegue obter uma maioria. Esses vereadores, eles já fazem parte de um time político. Então é natural que eles tenham uma proximidade com o prefeito, podem divergir eventualmente, mas eles defenderam o mesmo programa de governo na campanha. Isso nem sempre é bem compreendido pela população, ou pelos críticos, mas faz parte da estratégia. Então, uma crítica justa seria relacionar o executivo e o legislativo, né, no campo de análise. Porque muitas vezes o vereador paga a conta de uma decisão que interessa ao executivo, né? Se o crítico não concorda com a decisão, ele tem que procurar análise mais ampla e não usar o vereador como bode expiatório. E mesmo esse processo que normalmente é criticado dos vereadores, de intermediar demandas públicas dos eleitores, o eleitor espera isso do vereador, né? Se ele não esperasse, o vereador não faria. E muitos dos críticos... O curioso é que alguns críticos pedem. Não, e muitos... veja, assim, quando você elege um deputado federal, você espera que ele traga verbas para o seu município. É o que o vereador faz com o bairro. Só que ele não leva a verba, ele leva o benefício, né? Então nós precisamos repensar a cultura política de uma forma global, em vez de usar o vereador como bode expiatório. Eu não digo isso por concordar com esses procedimentos ou por divergir. Mas como critério. Falando como cientista, né? Eu entendo, né, que você fazer uma avaliação de um vereador por um projeto, ou por um pronunciamento, às vezes, ou por uma posição política, me parece meio sem consistência. Deveria se avaliar o trabalho dele ao longo de um determinado tempo e, fundamentalmente, e me parece que é nisso que a gente tem que se basear, é o papel da Câmara na construção de uma cidade ao longo do tempo. E nesse aspecto, me parece, não sei se o professor concorda, o professor Reginaldo concorda comigo, que a Câmara teve uma contribuição muito importante. Esse é o subsídio da outra seção. Falamos de legislaturas, de legisladores, agora nós temos uma de legislação. Nessa parte da legislação, nós fizemos uma resenha das principais leis votadas pela Câmara de Vereadores. Aí vão me perguntar, mas são leis de autoria dos vereadores ou do Poder Executivo? Olha, no Brasil todo, em qualquer ente federativo, o principal indutor de medidas legislativas é o Poder Executivo. Sim. É assim em Maringá, é assim em Londrina, é assim na Assembleia Legislativa, é assim em Brasília. As principais leis, as leis vertebrantes, vêm do Poder Executivo. Então é natural que em Maringá as principais leis sejam de autoria do prefeito e o vereador pode emendar, pode recusar e pode aprovar. E se fez isso em Maringá, né? Os vereadores eles têm menos recursos, menos ferramentas para fazer um projeto sistêmico e, sinceramente, eu acho que às vezes nem é conveniente que ele queira fazer projetos sistêmicos, porque ele não tem, às vezes, o contato que nós chamaremos de holístico, globalizante, para formular adequadamente um projeto. É natural que venha do Poder Executivo e, segundo o novo ordenamento jurídico do país, o Poder Executivo deve discutir com a sociedade seus projetos. Então, quando o projeto vem para a Câmara, ele já vem discutido com o Conselho de Urbanismo, com o Conselho de Meio Ambiente, ou pelo menos deveria vir, né? Então, o vereador tem que estar antenado. Em alguns casos, audiências públicas também. O vereador tem que estar antenado com esse debate para apresentar a sua contribuição quando o projeto chega à Câmara. E o outro aspecto é a fiscalização. Talvez esse seja o aspecto mais frágil do Legislativo de forma geral, na fiscalização do Executivo. E talvez fosse um tema que merecesse uma reflexão, para além da fiscalização que o vereador exerce cotidianamente na prestação de serviço. Então, o vereador, quando ele denuncia que tem um problema no bairro, ele está fiscalizando a ação do Executivo. Alguns acham que seja uma atividade menor, fiscalizando. Eu não penso assim. Eu também não. Porque é isso que o morador quer que o vereador faça. Sim, claro. Não tem médico no posto de saúde, ele quer uma tribuna para fazer isso chegar ao prefeito. Mas os aspectos mais sistêmicos da gestão, talvez a Câmara pudesse aperfeiçoar os seus procedimentos de fiscalização, mas isso não é um problema da Câmara de Maringá, é um problema do Legislativo em todos os entes federativos, em todos os níveis,
E a origem disso é porque a maior parte dos vereadores ou dos parlamentares já se elege já na mesma chapa. Né? Quem é o trabalho de fiscalização mais rígido é da oposição. Né? Sim. Quando muda o governo, há um intercâmbio. Né? Quem era a situação passa a fiscalizar muito e quem era fiscalizador por ser oposição passa a defender o governo. Né? É o jogo político que se faz nas casas legislativas em todos os níveis, não dependendo muito do partido, porque quando o partido de oposição chega ao governo, os seus parlamentares, antes muito fiscalizadores, se tornam defensores de coisas nem sempre harmônicas, né? Coisas questionáveis. Qual a contribuição, para finalizar, qual a contribuição da Câmara para Maringá ao longo desses 60 anos registrados aqui, até 2012, na visão do organizador desse livro, professor, historiador, doutor Reginaldo Dias? Eu diria que é esse binômio, produção de lideranças e aprovação das leis que tornaram Maringá o que ela é. Quando eu digo aprovar, eu quero dizer debater e aprovar, né? Não somente aprovar. Onde que esse livro estará disponível para as pessoas terem contato com ele? Preferencialmente em instituições, nas bibliotecas públicas, né? E aqui na Câmara, ele também não será um livro vendido, é um livro patrocinado pela Câmara dos Vereadores, é um livro comemorativo, então ele não é um livro que tenha finalidade comercial. É uma limitação, mas é a característica dele. Mas ele estará acessível, creio, nas principais bibliotecas, nas principais instituições. Muito obrigado, professor Reginaldo Dias. Falamos com ele sobre o livro Câmara Municipal de Maringá, 60 anos de História.